Jamais me calarei e não recuo nem para tomar impulso. Para concluir, e não ser desrespeitoso em relação ao tempo, presidente, nem deixarei de firmar e reafirmar posições. Mantenho-me firme na defesa da instalação da CPI da toga, fui o primeiro a assiná-la, por entender que essa é minha obrigação como parlamentar. Temos o direito, mais do que isso, temos o dever de discutir as instituições para melhorar o serviço que elas prestam à população. Essa é uma exigência do Brasil de hoje e abrange todos os setores da vida nacional. E que façamos o mesmo conosco mesmo, que também aceitemos a investigação, tanto do Legislativo quanto do Executivo. Isto vale para os poderes constituídos, o Executivo, o Legislativo. Temos nós também muito o que fazer para recuperar a credibilidade. E o Judiciário, a magistratura, tem de estar submetida à fiscalização popular, através de seus representantes no parlamento e, como todas as instituições, passar por processos de aprimoramento institucional. Fechando de vez, nos últimos anos, a judicialização da política levou o judiciário brasileiro a um protagonismo, chegando muitas vezes à partidarização. O que, a meu ver, presidente Anastasia, não fez bem à instituição, às vezes tomada pela soberba. E aí fecho com a Bíblia. A soberba precede a ruína. As inscrições para pronunciamento na tarde de hoje. Tenho a honra de convidar o senador Jorge Cajuru, do PSB do estado de Goiás, para o seu pronunciamento. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 10 minutos para o pronunciamento e ouviremos com muita atenção Sua Excelência, o senador Jorge Cajuru. Com a palavra, Vossa Excelência. Vossas Excelências, brasileiros e brasileiras, meus únicos patrões, aqui fala Jorge Cajuru, seu empregado público. Ontem, estimado presidente Antônio Anastasia, naquele momento de emoção, quando tomei conhecimento do fato, evidente que me segurei. E aí me parece que houve um erro em um número. Então eu quero que o Brasil inteiro saiba. Quando eu disse que o meu único patrimônio é o meu CPF, então que se registre aí nos anais da casa e que a TV Senado, a Rádio Senado, com enormes audiências, saibam, brasileiros e brasileiras. Essa é a facilidade, que eu sei que Vossa Excelência tem a mesma, de poder dizer o número do seu CPF. 218-405-711-87. Agora eu não errei, porque na emoção a gente erra, né? Eu, com números, sempre fui péssimo. Aluno do professor Marcão Malite, de matemática, em Cajuru, no interior de São Paulo. Bem, eu vou preferir começar com alguns pensamentos. Senhoras e senhores, às vezes a irrelevância é pior que a hostilidade. Na altura da sua cegueira, Borges, o argentino, também ensinou-me: o esquecimento é o único perdão e a única vingança. O senador sorriu, gostou dessa. Ótima, né? Porque o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Os peronistas, quando revoltados, senador Lazier Martins, culto, gaúcho e ético, deve se lembrar, os peronistas raivosos com Jorge Luiz Borges, o escritor argentino, gritavam: morra Borges, morra Borges, morra Borges.
Então, para aquele que deseja a minha morte social, ou de repente até física, não sei, eu devo informá-lo o seguinte: desculpe, eu sou imortal. Borges respondeu assim aos peronistas: desculpem, eu sou imortal. Os deuses não consentiram que um fulano de tal desonrasse o partíbulo nele morrendo, e ei-lo perturbando mesmo, e perambulando, literalmente por aí, ofendendo a humanidade em suas sentenças. Não preciso dizer a quem me dirijo. Agora, também hoje, chegar nessa tribuna e pela última vez, não por questão de gratidão, e quem não a tem não tem caráter, a nação brasileira, minha pátria amada, por tudo o que estou vendo, ouvindo e lendo, a maioria esmagadora, daí ontem ter falado, faça uma pesquisa sobre Gilmar Mendes no Brasil, vamos ver o resultado. O resultado aí está. Este assunto dele é o primeiro colocado há 8 horas no top trend do Twitter, ou seja, como o assunto mais comentado do Brasil. E não é por minha causa, é pelo que o povo brasileiro pensa a seu respeito. Agradeço muito de coração, jamais vou esquecer esse reconhecimento da pátria amada pela minha posição, porque na verdade tudo o que falei sendo a vontade de milhões de brasileiros e brasileiras. Eles gostariam de falar como eu falei. Reconheço que posso ter exagerado na forma, mas jamais no conteúdo. Fique bem claro. Eu volto a defender a instalação da CPI da toga, evidente, que está na dependência de parecer da consultoria legislativa do Senado para seguir adiante. Antes de entrar no assunto, quero primeiramente me referir aqui ao pedido feito por Gilmar Mendes ao presidente que respeito, Dias Toffoli, que eu conheci pessoalmente, inclusive, e ele foi muito simpático comigo quando falava de meu óculos. Pediu a ele a adoção de providências cabíveis contra mim, que ele entender cabíveis, ainda bem que são cabíveis, o duro se fossem descabíveis. Quanto às minhas declarações relativas ao ministro Gilmar Mendes, e registro em ata que eu nunca generalizei ao expressar qualquer opinião em relação à Suprema Corte. Nela tem muita gente honrada, uma maioria que eu respeito, uma minoria que eu desrespeito. Saí daqui confortado com a reação altiva e independente deste Senado, diante da tentativa de intimidação por parte de um integrante do Poder Judiciário. Saí também emocionado com palavras de uma maioria esmagadora dos senadores presentes ontem no plenário. Como esquecer o que falou Lazier Martins, o que falou a juíza Selma, o que falou Randolph, Regufe, Girão e tantos outros e tantas outras. Integrante que usa e abusa. Senador Cajuru, permite um pequeno parte? Evidente, senador Paim. O senhor estava ausente ontem do plenário. Cajuru, que independente das posições de cada um de nós, a liberdade de opinião, de expressão, de ponto de vista, tem que ser plenamente respeitada.
Eu também sou solidário a Vossa Excelência. Sei disso. Porque independente, eu também posso ir à tribuna e dizer algo que Vossa Excelência não concorda, mas se alguém lá fora quiser me atacar, eu tenho certeza que Vossa Excelência diria: o Paim tem o direito de dar a opinião dele, claro, porque era um parlamentar. Defenderia então fica até aqui a minha solidariedade. Posso haver discordar desse ou daquele, mas vou defender até a morte exatamente o direito dele expressar e dar o seu ponto de vista. Voltaire. Fica aqui o meu abraço. Outro senador Paim, muitíssimo obrigado. Desculpe aqui, porque citar nomes, presidente Anastasia, é difícil, né? A gente acaba esquecendo, mas tantos, a mim, tantos outros, tantas, enfim, a minha gratidão a esta casa. Até aqueles que, de repente, gostam do Gilmar e não de mim. Gosto, como dizia Carlos Imperial, existe o bom gosto e o mau gosto. Então, esse integrante que usa e abusa do direito de crítica sem medir palavras, e que, apesar disso, ao se imiscuir em outra esfera do poder, o legislativo, pareceu desconhecer algo elementar, que é a inviolabilidade parlamentar no que se refere a opiniões, palavras e votos. Palavras, frases ou expressões pronunciadas por um cidadão. Artigo 53 da Constituição. Tentativas como essa, de que sou vítima, acabam revelando, consciente ou inconscientemente, o autoritarismo de seus autores. E diante do autoritarismo, da corrupção, dos abusos, jamais me calarei. E não recuo nem para tomar impulso. Para concluir, e não ser desrespeitoso em relação ao tempo, presidente, nem deixarei de firmar e reafirmar posições. Mantenho-me firme na defesa da instalação da CPI da toga, fui o primeiro a assiná-la, por entender que essa é minha obrigação como parlamentar. Temos o direito, mais do que isso, temos o dever de discutir as instituições para melhorar o serviço que elas prestam à população. Essa é uma exigência do Brasil de hoje e abrange todos os setores da vida nacional. E que façamos o mesmo conosco mesmo, que também aceitemos a investigação, tanto do Legislativo quanto do Executivo. Isto vale para os poderes constituídos, o Executivo, o Legislativo. Temos nós também muito o que fazer para recuperar a credibilidade. E o Judiciário, a magistratura, tem de estar submetida à fiscalização popular, através de seus representantes no parlamento e, como todas as instituições, passar por processos de aprimoramento institucional. Fechando de vez, nos últimos anos, a judicialização da política levou o judiciário brasileiro a um protagonismo, chegando muitas vezes à partidarização. O que, a meu ver, presidente Anastasia, não fez bem à instituição, às vezes tomada pela soberba.